Sou artista multimídia. I work in publishing. Multiartista, pesquisadora e cientista do afrofuturismo. Meu trabalho enquanto artista e enquanto professora. Estudio Rizo en una casa editorial y estamos en Cali, en Colombia. Bater perna lá no Belo Horizonte. I'm from the UK. I was born in Serbia. My family moved to Italy. Aqui no Ceará. Aqui em Curitiba. Printer from Grand Rapids, Michigan. En Okwollegen is the village, which is just 3 houses. Un espacio aquí en Querétaro, México. El Ecuador es como un país que... Sou coreana brasileira, filha de pai coreano e mãe brasileira, sou mestiça. We are here in the little shop of Extrapool, the Extrapool graphic shop. In the Lucky Punch Press Risograph Studio in Berlin with Malte Spindler. Les éditions, c'est Quintal Édition, puis le lieu maintenant qu'on a, on a appelé ça Quintal Atelier. Nosotros somos Ediciones El Fuerte, una pequeña editorial de fanzines y pósters en risografía de Buenos Aires. Soy Eva Parra. Y junto con Camilo Otero somos Calypso Press. Yo me llamo Valeria Giraldo y junto con Andrés Fresneda tengo un proyecto que se llama Relámpago en Bogotá. Soy editor de Terminal, que es una editorial independiente. Nós somos a Risotrip. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre a história da risografia. A Riso é um duplicador digital, né? A machine for printing ink on paper. A Risograph é uma marca japonesa. Como a gente fala Gillette para lâmina de barbear. The risograph doesn't denote a category of device in the way that typewriter, for example, does. It's rather a specific trademark, and there are other comparable technologies, among them the Ricoh. Ela é fruto de um desenvolvimento tecnológico ao longo de décadas. Na verdade, é a evolução do mimeógrafo. The one machine cannot really be considered in isolation from the other one. É importante ter em mente quando a gente cita mimeógrafo que aquela memória afetiva que a gente tem nas escolas, daquela prova de cor azulada com cheiro de álcool. Aqui, durante o festival, aprendi que não se chama mimeógrafo, mas duplicador a álcool. O mimeógrafo, ele descreve os duplicadores a stencil antigos. Desde os mimeógrafos mais simples até os mimeógrafos rotatórios, até a gente chegar nos duplicadores stencil digitais. O nome técnico da impressão é uma impressão por stencil ou uma impressão matricial. And the way that works is if you want to make a single page document, you make one stencil, which then serves to make thousands, potentially, of copies. É uma matriz onde parte dela é permeável e parte não. Então, quando você passa a tinta por ela, com um papel embaixo, uma parte da matriz vai bloquear a tinta e outra parte vai permitir que a tinta passe, entre em contato com o papel e grave no papel e imprima no papel o que está gravado nessa matriz. Esse é o tambor de impressão da Riso. A gente tem um desse para cada cor. Um dos motivos de eu ter adorado a Riso foi do fato de ser tinta, né? Não ser pigmento. J'ai fait un petit livre qui s'appelle Paysage, qui était une expérimentation. Ils sont tous reliés aléatoirement. Et en fait, c'est vraiment un travail sur la couleur et... Uau! Bon, il y en a plein. C'est vrai que c'est pas très pratique à l'ordi, mais ouais. Quelle couleur! As cores são construídas a partir das sobreposições delas. Você tem cores padrão e você tem que misturar essas cores para gerar outras. Aqui entra um tubo de tinta. O bubblegum aqui dentro, que é um rosa chiclete, né? E aqui é o bisque, que é uma cor que eu acho absurdamente linda. O sunflower, o orquídea aqui. O branco, o verde flor. Pink Fluor, assim, é meio chocante. Tem uma cor fluorescente numa impressão digital, sabe? So they're all just these very long landscapes, all using fluorescent yellow. So it's 4 fluorescent inks: fluorescent yellow, fluorescent orange, fluorescent pink, and then a hand-mixed fluorescent red, and orchid and aqua blue. Aqui nessa área fica a cabeça térmica e um rolo de matrizes, de masters. Essa cabeça térmica grava automaticamente a imagem através de um drive de impressão. You input your content either by scanning it directly on a flatbed, very similar to a Xerox or a photocopier, or you can connect a computer and upload a pre-made file.
e prende essa matriz já queimada no tambor. And logically, if you have a document of 20 pages, you need 20 stencils. Conforme o papel passa, esse tambor gira, ele tem uma pressão entre ele e o papel, a tinta passa por essas áreas furadas, e é assim que a gente tem a impressão em riso. So there's a very big book we made, Mastermeister. I invited a designer to make a book, and he started experimenting, and he was printing like hell, and the pile of misprints and tests was much higher than the outcome finally. I saw those waste papers, I made another book from it. Toda la impresión en rizo genera mucha prueba, mucho papel que no se va a usar después o mucho error. Y nosotros lo que empezamos a hacer como para no desperdiciar tanto papel es que empezamos a usar el mismo papel para varias pruebas. Entonces esos papeles empezaron a generar como superposiciones de distintos fanzines y nos empezamos a encontrar con cosas increíbles, inesperadas, y era como, esto aunque lo hubiésemos querido hacer no hubiésemos podido. No sabemos cuántos son, no sabemos cuántos van a ser, porque es algo que lo vamos haciendo muy de a poquito, son todos completamente diferentes. O grande atrativo da impressão isográfica é que é um processo de impressão mais ecológico quando em comparação com outros tipos de processos de impressão. É considerado uma impressão fria, ao contrário da impressão em laser, em xerox, que ela precisa de calor para o toner fixar no papel. Estima-se que a impressão em riso gaste cerca de 300 watts de eletricidade. Isso é comparável ao gasto de um liquidificador. Um outro fato interessante é que a tinta da riso é feita à base de óleo de soja e as mais recentes são feitas à base de farelo de arroz, descartado no processo de produção de comida, né? Então ele iria para o lixo e a riso tem transformado isso em tinta. Percebi que era importante eu ter uma própria riso para conseguir chegar em lugares diferentes a partir dessa experimentação com a própria máquina. Y lo que nos gustó de la rizo es que como que tienes el control de tu proceso, o sea, de todo lo que quieres hacer, los materiales que quieres utilizar. Es también muy limpio, a diferencia, digamos, de los grabados y la serigrafía, que eso también es chévere. Sí, puede ser limpio, puede ser súper sucio y eso también puede dar resultados bien padres. Quando a gente trata de risografia, estar ali perto, acompanhando como o projeto vai se materializar, é tão importante como a etapa de projetar, assim, e contando com o que não é previsto também, né, que pode sair nesse resultado. The autonomy, or my friend Nina always talks about the means of production. No, it lets you own the means of production. I don't know if I would say that personally, but that's what Nina said. Esa libertad de poder hacer lo que queremos. When we're talking about self-publishing or indie publishing or like a small printing house publishing, you're usually doing every single step of the way. And if you're not like actually doing every single step of the way, you're deeply involved with every single step of the way. It doesn't really get out of your hands and influence. Printing and Publishing Lab actually is specialized in stencil techniques. Essa frase que eu coloquei é de um artista americano chamado Eugene Feldman, que fez um livro com Aloysio Magalhães, que é o The Way to Portuguese. E o Feldman, ele era dono de uma gráfica. Having said that, we are flexible and we do actually all printing techniques. Para ele, a impressão offset era tão válida quanto qualquer outra técnica de gravura. É só mais um instrumento para o artista, assim como o pincel é um instrumento para o pintor. A gente pode considerar um dos pioneiros desse movimento, né, da apropriação de duplicadores a stencil e risografia, o estúdio de impressão Knust, nos Países Baixos, na cidade de Nijmegen. The end of the mid-80s, we were a group and we made zines, and then we started using old stencil machines to make our own zines. Then in the 90s, we were afraid the technique was going to die. They were not making them anymore, no more ink. We found that the Riso machine is basically the same, but then digital. So we bought already in 1991 the first digital duplicator, which is official name. This was how we really became a little bit more bigger, because we were then more able to print much more than before. Before it was only for our own use. And maybe it's interesting to do also a documentary about them. The documentary is more an invite to discover, you know, like we just gave a taste of what Knust and Extrapol is. And then it's up to people to actually come here, experience directly, or contact directly Joyce and Jan Dirk and Astrid. I still feel that people have a great need for touching things, physical things. And I think this printing technique in particular is good
to make a more deep experience with art books. I made an artist book, and that's, I call it the Alternative Color Guide of the Van Eyck Academy. And here I used signal flags from the Navy, and this means also I wish to communicate with you. Inside, it's a sleeve, there are 2 books. So this is an alternative color guide. It's actually not a color guide, it just shows what we have. All the colors are placed at random. And the nice thing was that people use that as an inspiration. Like, for example, the colors in this book was defined by an accidental page in this book. Let's have a look at some risograph printed photography. Printing riso, for me it's a hackathon. The machine was not built for fine art printing. Registration and resolution look poor compared to other techniques on first sight. But all imperfections are possibilities to find new solutions. E comecei a editar o livro e pensei, putz, fazer um livro de fotografias bonitas, de um lugar bonito, não me pareceu suficiente, assim. Enquanto eu estava selecionando as fotografias, em algum momento uma se sobrepôs à outra. Todas essas imagens são uma combinação de 2 fotografias, com corte seco, reto, sem nenhuma edição, nenhum disfarce assim de computador, e você acaba passando batido, né? Então aqui são 2, formam uma só, né? 4 aqui. Então você vai folheando o livro, nenhuma paisagem dessa é real. In 2019, we started a publishing project called the There Quarterly, which is a photographic quarterly that brings the work of 3 different photographers together underneath a particular 2, 3, or 4 color risograph color combination. I think we'll never print this thing again because it's just crazy, just too much work to do it. But also what was nice at the time, doing it this way, like French folding and this technique, we would use only one side of the paper, right? Which is actually a great thing if you consider putting a lot of ink on paper, right? On Riso. I started printing photographs after this project. I actually learned how to do it doing this project. Where Riso is famous for is the zines and the comics and the illustrations. O Universo Paralelo das Fanzines, que foi escrito pelo Márcio Snow, traz uma perspectiva brasileira, né, para a discussão do fanzine. Eu vou ler aqui. A zine é um veículo de divulgação alternativo e independente. Geralmente é produzido em pequenas tiragens e distribuído para um público segmentado. Uma preocupação em entender o movimento da zine aqui no Brasil. Então a gente estudou os poetas marginais, a geração do mimeógrafo. Aí um dia eu resolvi, a gente tinha uma máquina de xerox lá, eu resolvi imprimir alguns poemas. Acabou que eu fiz um que eu chamava de folheto, que hoje a gente chama de zine. Então esse aqui é o número 6 de 1978. A zine eu acho que é um campo muito amplo, assim, de trazer novas narrativas, de trazer informações, mas também de experimentar, de poder estar fazendo soluções que são divertidas de fazer. E tornaram-se campos férteis para experimentações gráficas e textuais, graças à sua total e irrestrita liberdade. Y en ese punto, cualquier cosa puede ser un fanzine. Like this one, it's called How to for 16 Impossible Activities, and it was released on the 2020 IndieCon Festival. And you can learn several interesting things, for example, how to make money with art. You just have to take the money, it's that easy. And if you have all the money, you can learn how to grow a grandmother. I think it's a really useful skill. Yes. And on it goes. Fantastic. Esse quadrinho eu estou tentando buscar um formato mais experimental, coisa que eu não estava arriscando tanto. Eu estava muito presa a fazer coisas no quadradinho, bonitinho e tal. Agora eu estou fugindo de quadradinhos. No máximo eu estou tipo fazendo um negócio de desenho que eu fiz no supermercado lá na virada cultural, para pegar alguns detalhes. O zine é uma ótima forma de você colocar informação e ser discreto. Então, a ideia do Tô Pra Te Dizer que, apesar de tudo, eu gosto de viver aqui, foi muito num exercício. E o que alguma medida significa
ser brasileiro, assim, por todo o processo histórico de formação desse país, por esse momento especial que a gente tem vivido, assim, né? Apesar de todas as coisas que dificultam a vida aqui, são realmente as relações que a gente estabelece, a nossa relação com as pessoas, com esse território e as coisas que a gente constrói, as nossas memórias, as nossas origens, as histórias, que vão acabar definindo essa relação, assim, né? Eu quis pensar nisso no título mesmo, assim, né? Que apesar de tudo isso, eu gosto de viver aqui, gosto de ser brasileiro, gosto de morar nesse país. Acho que meu lugar é aqui mesmo, sabe? Quando vocês chegaram para mim com essa proposta de tema, Brasil, eu achei um exercício interessante, assim, eu encarei mesmo como um exercício. Eu sinto que esse momento, nesse contexto de pandemia, todas as desigualdades, as questões críticas, elas ressaltaram, né? A gente entrou num momento de alto contraste. Não dá mais para fingir que algumas questões não acontecem, não dá mais para fingir que nesse país democratização está separado da luta antirracista. Não tem como eu não dizer dessas coisas. Não vai dar para eu, como pessoa que sou, do lugar de onde venho, no lugar que eu ocupo, socialmente falando, não dizer dessas questões. Então, o exercício foi um pouco esse. Eu gosto muito desse formato, né, dessa plataforma que é o Zine, né? E aí eu apresento um personagem que ele é super importante para mim, que é a minha sobrinha, Kyla. Tudo que eu busco para mim, eu vou repassando para ela enquanto próxima referência. Ela vai me visitar no meu planeta, que é o planeta Consciência Negra, onde eu vou aplicar para Kyla quem são essas cientistas negras. Então, dentro do Zine, acaba acontecendo um processo de catálogo, onde a gente passa por um período geracional. As duas cores que eu escolhi, elas são muito importantes para mim. Cores que batiam e que eu conseguia trazer, e essa presença, né, do tom da pele negra, se dava enquanto o vermelho e o verde. Só que, para além disso, tem uma outra discussão que é muito forte para mim, que é o quilombismo e que é o panafricanismo. O panafricanista é a pessoa que entende que o lugar certo de pauta é a afrocentralidade. E aí, no Brasil, a gente vai ter uma relação com o quilombismo. A gente vai ter como referência no panafricanismo as cores vermelha, verde e preta. Vou fazer um zine falando de amor, assim, de amor entre pessoas trans no Brasil, né? Que loucura e tal. 2 dias depois, né, teve aquele boom de uma cantora famosa que teve uma fala transfóbica. Ainda não dá para falar de amor. Eu percebi que a gente só volta para a pauta a partir da transfobia, a partir da violência, a partir da morte. A gente precisa de uma outra localização, de vida, de cultura, de arte. Eu falo um pouco dessa identidade travesti fundamentalmente brasileira. Nós somos cultura viva, porque a gente criou uma língua própria, que é o bajubá ou pajubá, ambos estão corretos. Falar bajubá é falar brasileiro, porque a gente não tem absolutamente nenhuma preocupação colonial com o português correto e culto, e sabe? Esse debate, ele é o RisoArte no Brasil, camadas, deslocamentos e registros da produção criativa. Aqui hoje estão representantes, né, da Margem Press, né, de Salvador, na Bahia. A mediação desse debate é do Ricardo Portilho, da Entrecampo. Temos aqui também a Thaís Cochino, da FUIO, de Brasília. Integrantes da Risotrip, o Igor e o Daniel, do Rio de Janeiro, a Risotropical de São Paulo, representada pelo Renan, a Risotropical Fortaleza, representada pelo Rodrigo, a Selva Press de Curitiba e a Volúzia Press de São Paulo. Se autopublicar é muito libertador, é muito legal. Being totally self-sufficient, making this Sammy's Dad fanzine type ethos. If some publication or some pamphlet or some zine I worked on comes out, it opens a memory of people, places, conversations, problems. O ato da compra de um fanzine é um ato de você trocar uma ideia com o artista, é você tocar, você sentir o material. El amor por el papel, creo. Sí. Y sí, que algo que perdure en el tiempo. The richness of the experience, and that doesn't have to be an abstract quality. That can simply be, if I want to convince someone to do something, they're more likely to do it if I take the time to put it on a piece of paper. Publicarse es llevar a cabo esa idea que uno tiene en la mente y terminar con el objeto en la mano. Pasar de idea a realidad es lo mejor que nosotros encontramos en la autopublicación. I feel like the impetus to make different stuff is because we haven't seen
that kind of stuff in the mainstream. Working with books is not an easy task, but for us it's a decision. Quando você pinta um quadro, você faz uma obra única, ou fica com você ou fica com alguém que compra aquilo lá, né? Eu sempre me identifiquei muito com um tipo de arte que fosse mais democrática, assim. Claro que eu sempre achei muito interessante também o trabalho exposto na galeria ou no museu, né? Mas naquele momento, quando eu comecei a desenvolver, me interessava muito produzir um trabalho artístico que circulasse livremente, assim. E as publicações têm justamente esse caráter de ter uma tiragem, de ter uma circulação, de muitas vezes elas serem disponibilizadas gratuitas. I can say that usually 20% of the copies I make are given away to friends and people who are interested. Even at the fairs, the only place we can actually sell. As feiras eram muito importantes, né? Tipo, quantos amigos a gente não fez, né? Quanta gente nos conheceu, sabe? É possível encontrar muitas publicações impressas em risográfico nessas feiras. Having the machine brings people together and gives you a focus, and this is one of the reasons why people still print in the so-called digital age, right? It's not about reaching the biggest number of people, it's about consolidating a meaningful community, and that's one of the things that print does very well. Mais ou menos em 2010, na década de 2010, aconteceu também boom de surgimento de estúdios de impressão ao redor do mundo. Probably the best way to start to think about building a Riso community would be to reach out and find out just who is using these machines and how can we share contact info and how can we share information about the machines. Risomania, a project that I developed with John Komurki, then Luca Bogoni, an exploration of the use of Riso in contemporary art production and art book production. The story, some pioneering figure, and then a gallery of artworks from studio from all over the world, trying to map out a little bit also through Stencil Wiki support. The Stencil Wiki is the current form of something that started solely as the Atlas of Modern Risography, which is a very fancy sounding name that I chose as sort of a joke. The map started as something that I just was doing on my own as my own research, but I set it up as a wiki so that other people could add things to the website themselves. After some time, I wasn't adding really anything. People were just sort of self-reporting I exist, which was the dream. I got to learn about a lot of presses all over the world, and not most importantly, but importantly to me here in the US, that I just didn't know existed. What surprised me always about the printing community is very humble, and the people are always very open, with very little competition and a lot of support to each other. Está buenísimo esa comunidad de risografía que hay a nivel mundial, que todos nos vamos ajudando de a pouco. Esse movimento internacional ele está bastante interessado em se apropriar da risográfica, dos duplicadores e produzir publicações, livros de artistas, zines. The new closing is going to be with the artists who also made the visual identity of Faísca. Now we're still experimenting which colors we're going to use, but the focus of the booklet is more on the abstract. So it will be fun. Pedaços de papel que a gente imaginou como uma espécie de mapa fragmentado ou mapa desconstruído. A gente partiu de alguns referenciais para poder pensar nessas imagens, como se a gente estivesse imaginando o chão de um lugar onde aconteceu uma festa e aquele chão ficou abandonado depois da festa. The explosion of the world of the political moment in Brazil, the ends of the notion of the nation about this time and this period. So it's more like a bittersweet atmosphere. Yeah. Uma coisa que é bastante cara para a gente enquanto editora, que é o fazer coletivo. E decidimos fazer então uma proposta ao Festival Faísca e fazer um impresso coletivo, uma revista coletiva com 20 e poucos artistas daqui de Salvador. Duplicador, impressor, stencil, juntar todo mundo, tinta, pá. Inclusive, põe em questão o problema da cultura brasileira. A gente junta um bocado de fios e faz assim um armengue. O pessoal de Minas vai entender gambiarra. E aí, bum, faísca tudo, curto-circuito, geleia geral. Salvador Risograph, duplicando, sampleando, digitalizando, masterizando, Master Riso, Salvador, Bahia.
arte postal, colhe o selo aqui e clique em enviar. En Pupiclub, imprimir y publicar es una forma de resistir. Somos una editorial fundada y dirigida por mujeres, y para nosotras publicar es una forma de procesar distintas sensibilidades a través del arte, los dibujos y las gráficas. Nos gusta experimentar en distintos formatos y soportes, abordando temáticas sociales, feministas, políticas, las experiencias y cómo todo esto puede ser reflejado en el formato impreso. Vamos partir para diversão, imprimir a zine. Mais uma atividade ao vivo da Faísca Festival Internacional de Risografia. É um prazer receber a oficina Zine Life com a Thaís Cochino. Tá ficando bonito. Nossa, que lindo. Esse negócio que deu na minha ficou lindo. Minha risa, ela dá esse efeitinho mesmo, porque eu uso um master antigo. E aí, às vezes, ele não pega muito bem, mas eu gosto. Eu vou imprimir mais umas cópias aqui, depois eu vou começar a imprimir o pôster para a gente ter uma montada e eu vou mostrar. E a gente está aqui hoje com Bruno Rios e RR. Nosso tópico assim, de conversa é os processos de criação. Nesse campo do fazer, do processo artístico, você pode criar um aspecto de idealização onde o erro ele é seu inimigo. Ou você pode se afiliar a ele, né? Para mim, o erro vai muito nesse lugar como se fosse uma outra parte da conversa. O que a vida, digamos assim, está me trazendo. Eu gosto de olhar para essas coisas me desidentificando delas, assim, não olhando, falhei. Mas, tipo assim, o que ela está me dizendo? Para onde que a vida está me convocando? Assim, como se fosse um gesto, uma tentativa sempre de estar à altura dos problemas da vida, das questões. Então, é sempre essa coisa do contorno, né? Refazendo esse contorno para estar à altura dos erros, assim, sabe? Eu almejo ser um amigo do erro também, sabe? É um professor muito cabuloso da vida, assim, sabe? Quando você começa a entender o que ele te gera como ponto de vista que você não enxerga. Porque a gente é restrito, saca, velho? A gente é ser humano, assim, tipo, muito, muito bitolado ainda, assim, muito crente da razão de si, assim. E se perder, velho, é muito também ir de encontro ao outro, assim. E ir de encontro ao outro também é sempre muito lidar com o mistério, assim. Talvez naquilo que fica ali como pulga atrás da orelha, ali, assim, como questão, é o que vai te fazer, sei lá, dar um passo para frente, assim mesmo, arriscar, sabe, sair da zona de conforto e tal. Óbvio que acho que tem hora que todo mundo passa, que é tipo assim, disso, assim, mesmo no processo mesmo, né, tá desenhando e não ficar satisfeito com alguma coisa, mas aí é o entendimento da parte final, assim, né, a pontinha do iceberg. Não chego a ficar descontente com nada, assim, nesse sentido do processo, porque eu sei que esse percurso até chegar nessa pontinha do iceberg foi muito generoso comigo, assim, me fez pensar sobre diversas coisas de formas que eu nunca imaginaria, assim. Uma das linguagens na qual eu me encontrei, eu acho que no ano de 2020 mesmo, é a linguagem do erro. E essas falhas, esses erros, eles são característicos dessas linguagens, eles são característicos dessas máquinas, assim. O erro meio que virou um mote, assim, de alguns trabalhos que eu tô me propondo a fazer nesses últimos tempos, assim, como uma ressignificação mesmo, de forma simbólica desse erro. O debate de hoje é a dimensão do desenho, uma viagem por processos estranhos. Entendi, atuando nas escolas por onde eu passei, que eu precisava ensinar as pessoas a desaprenderem o bom desenho. Chega um momento em que a gente para de desenhar, né? Porque a gente acha que a gente não sabe desenhar. Eu entendo esse lugar que eu estou chamando de bom desenho um pouco como um lugar que priva a gente de experiência e de risco. Se a gente for partir desses lugares que são impostos violentamente, opressores, vêm de um lugar de poder, né? Eu acho que não faz muito sentido para mim. Prefiro trabalhar nessa destruição mesmo, visando uma reconstrução, né? Fico pensando no desenho muito nessa dimensão mesmo, tentando atrelar ele com movimento, com percurso. Ele é muito próximo, talvez, da vida mesmo, assim. Você tá no mundo, você deixa marca, assim, uma presença no mundo muito, muito pungente, assim. O meu entendimento de desenho é uma coisa o mais ampla possível. Quer dizer, se você sabe escrever, fazer um triângulo para fazer o A, você sabe desenhar. Mas eu acho que tem essa coisa de manter viva essa ideia da descoberta, assim, que aí entra no lado mágico, assim, do desenho, que é essa capacidade de criar do nada, praticamente, um mundo, né? O mundo como está me desenha ou eu desenho o mundo que eu quero? Então, eu acho que entender que a relação com o desenho vai além da técnica, mas vai para esse lugar de desenho de mundo, de mundos, é uma questão importante também. Trazer essa arte como esse lugar para realmente trazer outros significados, trazer outras camadas, outras possibilidades de se pensar a nossa existência, assim, né? Trazer essa ideia de existir e de persistir, né?
Eu pensei em criar uma representação visual para esse povo caco de vidro, que tem cacos de vidro nas costas, né, como esses muros que a gente vê na periferia, e cabeça de alicate, uma cabeça dura que suporta muita coisa e que persiste nas suas ideias, né? Você chega num lugar onde você é constantemente bombardeado e a sua identidade é pautada pelo estigma e não pela potência daquilo que seria uma identidade possível para as pessoas negras, no caso, como é o meu caso, eu comecei a esmiuçar essa ideia de como eu me relaciono e como a minha existência é pautada pela ancestralidade e pelo sonho. Estou meio que nesse processo de resgate disso, sabe? Até de tentar entender a formação da pessoa que eu me tornei, que eu acredito que seja uma influência dos meus ancestrais também, né? Ir atrás dos parentes deles, né? Dos meus parentes, e de haver esse reconhecimento da comunidade, né? Deles, para comigo e reconhecer o meu avô novamente. Eu não sei se isso vai chegar a ser possível, porque a gente vê aí que está acontecendo, né, essa dizimação em massa aí dos indígenas, né, o genocídio indígena e tudo mais. Então, eu não sei quando eu vou conseguir fazer isso. Quando a gente pensa a respeito de nós, brasileiros e brasileiras, e principalmente da nossa relação com a paisagem, é possível perceber uma herança da nossa colonização ocidental e de um entendimento de distanciamento da humanidade com a natureza. Continua presente no nosso cotidiano e que tem como consequências a grande destruição ambiental, da qual a gente é testemunha. Nesse livro, eu faço uma apropriação da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é conhecido como o documento principal da chegada e da invasão dos portugueses no território brasileiro, né, naquele momento, que ainda não era Brasil. E o que acontece nesse livro, que é totalmente desenhado, é que à medida com que a leitura ela vai acontecendo, o livro vai sendo queimado a ponto de que nada reste, assim. Fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher e nascerão tantas outras comunidades que vão cansar-se e continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Tem saída? Acho que tem. Sempre teve saída. Há mais de 500 anos sempre teve saída. O povo brasileiro é um povo combativo. É o povo que fez Palmares. É o povo que fez Canudos, sabe? Balaiado, Malês. Não é um povo passivo, não. Agora, tem que tirar a bunda da cadeira. Como é que a gente existe e vai tentando ressignificar o tempo que a gente vive, assim. E as publicações, o impresso, tem um papel muito importante nisso, eu acredito. Por tudo que o livro e uma publicação representa, assim, o lugar que ela ocupa e os lugares que elas chegam, assim. Uma reflexão que eu tive em outro curso que eu estava fazendo, promovido pelo Instituto LGBT aqui de Brasília, que se chamava Processos Criativos Editoriais Decoloniais, com a Chuli Ribeiro, editora da Awai Edições. E a gente também fez uma publicação conjunta, né, muito sobre essa questão de se encontrar e se reconhecer. E no final ela falou: nós somos os ancestrais do futuro. Então, que futuro é esse que a gente quer? E é importante a gente sonhar, né? Está dito. Mas quem disse? Só quem fala no poema é o anômalo. O condutor de afetos que ele é, o desregulador de tudo, todas as coisas grandes, as pequenas e mesmo as imperceptíveis em que ele, o anômalo, pode se transformar. O todo movimento desde I ou até a borda, que é só ele só. O principal evento do mundo voltado para a arte em risografia.
o Medical Riso. Welcome everybody. So we have a new setup this year. Essa é a primeira vez que a gente pode assisti-lo da nossa casa. My name is Christopher Carnabicas, and I'll be your moderator and host for Magical Riso number 4. This is a Zoom webinar that is also being streamed on YouTube. No Brasil e em português. Faísca transmite ao vivo com tradução simultânea pelo nosso canal de YouTube. I'm sure you're all visiting from different E eu tenho certeza que tem gente de todos os lugares por aí, em horários diferentes. We want to do everything. A gente vai fazer tudo na forma de entrevista. Nesse ano, na Medical Riso, como Joe disse, vamos falar sobre o livro Magical Octopus. I really like yesterday that people from Faísca they said maybe it's the most important Riso book of this year. So yeah, and I'm very proud on that. The octopus as a magic metaphor to describe the various directions and processes explored by our community of printers, artists, designers, and book artists. The idea that this amazing Riso animal has multiple decentered muscles animating it is perhaps the best metaphor for this community, and I'm happy to be sharing space and conversations with you. I just wanted to thank Jo Franken and the team here at the Van Eyck for all their efforts in making Magical Riso 4 happen. Today's program will feature a presentation by Nakbaligan Studies. The land waits as calm as lichen. When the sea rises, the rushing seagulls prick at the waves with their beaks. We will then interview Meek and Rutger of Nakbaligan Studies, who have provided the source material that framed the initial explorations for this book. We'll be speaking with Banana Fish from China, followed by Calypso Press in Colombia. Hello everyone, for the second day. We'll start with Corner Studio in South Korea, then Knust in the Netherlands. I'll be speaking with Gato Negro Editions in Mexico and Issue Press in Michigan. Meek Zwamborn will join us again for a round of catering. And our final interview of the day will be with Hato Press in London. Welcome to the third day. And we have another full day today. Conversations, studios, and catering from the island of Mull. We will start with Handsaw Press in Japan, then Cabinet Studio in Belgium. I'll be speaking with Endless Editions in the US and Quintal Editions in France. Our final interview of the day will be with Rom Press in Spain. From there, we'll open up the conference for closing discussion with all of our panelists and final Q&A from the audience. Posso falar minha língua para agradecer e falar que tem estúdios acompanhando e comentando e interagindo com a gente aqui do Brasil. Essa conexão Faísca e Medical Riso. Just want to thank for this great connection we are making and with this translation Trado Points is carrying out with Monica and Claudia. So I'd like to thank you all for this opportunity. I just wanted to finish with one thing. Magical Riso is about os livros fazem books make friends. This is what Magical Riso is about. Yes, absolutely. That's amazing. Fourth and final day of Magical Riso number 4. We'll be starting off the day with Resolve from the US. Then we'll be talking to Sigrid Callen in the Netherlands, Wilby Club in the Netherlands. And our final interview will be with the dear members of the Van Eyck Academy, Alicia, Marguerite, and Jo. A big thanks to everybody who made this beautiful project possible. It was also a great effort from your side, of course. I hope that it was a fair deal, that we could split the edition. It's fantastic what you did and Foi organize. fantástico organizar tudo isso e todo mundo está tão orgulhoso de estar envolvido nesse projeto. Eu espero que vocês façam isso por anos e anos. Thank you very much. Clap, clap, clap. I'm very curious now how the translators translated the clapping. Nossas palmas todas. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado mesmo. When I print, I feel connected to the machine. I listen to the sounds. I can hear if the Riso runs smoothly. Printing is a complex logic system, but also highly satisfying adventure. I always say Riso is just a technique. We never should get carried away by our love for Riso only, because it always is about the content. Sometimes a good advice also can be to people not to use Riso, use another technique. Gracias, Faísca, por invitarnos a esta charla. Ojalá el año que viene podamos ir.
quién te dice, y hacerlo ahí en vivo y estaría buenísimo. Muchas gracias. Vida longa para a Faísca, né? Eu tenho super acompanhado o festival, tenho achado muito legal. Inclusive, pude entrar em contato com trabalhos de pessoas que eu não conhecia, que agora eu passei a conhecer e a investigar, assim. Parabéns mesmo, tá muito, muito foda a programação e tá muito gostoso de acompanhar mesmo. A gente tá doido para que essa feira volte logo, velho. Nossa. It's wonderful to hear about you guys doing this project over there in Brazil. You know, it's just so great to hear about people working in the medium and the field on the other side of the world or in a very different part of the world. The French Riso Fest was very different to the German Riso Fest. That's why we are waiting for the possibility to come and set up the Belo Horizonte Riso Fest. Para mim, foi um lugar assim de experimentação grande. Eu não tinha trabalhado com a riso ainda. E eu sei o que os trabalhos com riso que eu mais admiro têm. Não sinto que eu cheguei nesse lugar exatamente, sabe? Mas eu sinto como uma provocação para mim mesma. Pergunta se eu quero fazer mais trabalho com riso, a resposta é quero. Eu aceitei porque eu gosto bastante do festival, eu acompanho ele à distância. E aí, na sequência também, porque eu falei, cara, é uma possibilidade, né, de poder publicar um conteúdo que eu estou construindo há algum tempo, só que em um outro formato. A question coming in from a viewer through Faisca. Question from Leo, from Margam Press and from Riso Ativa, based in the city of Salvador in Bahia, Brazil. They're guests of Faisca's program in the 2020 edition, and they're watching Magical Riso via Faisca's YouTube channel every day. Leo comments, "We are very excited and very happy to participate in the event. It has been a great learning experience. We thank Magical Riso and everyone for their generosity when talking about their processes. We also like to thank Faisca and the translators for this opportunity." I see you, how enthusiastic you are and how you worked so hard on this festival, and it's really like interesting, and it's the power of the country, you know. I really like what you do, how you managed to do this festival in this time and to gather all these people, and I'm really grateful that you have given us the opportunity to show the film to all the people in Brazil. So please reach out again.